Olá, povo guerreiro, é Pessoal nas Redes. Nesta semana, acompanhando o Diretório Nacional do PSOL que aconteceu neste final de semana e que nos estamos fazendo um especial com 2 programas onde vão falar os principais dirigentes das organizações que constroem o PSOL. Esse diretório votou o calendário do nosso congresso que ocorre no segundo semestre, mas também discutiu a situação nacional, os desafios do PSOL e como nós vamos nos posicionar e comprar essa luta que se avizinha por aí. Então, acompanhe. Estamos aqui com uma deputada muito querida, nossa guerreira, Sâmia Bonfim, deputada federal por São Paulo, e que veio acompanhar nosso diretório. E aí, Sâmia, fale aí, quais as perspectivas desse ano, né, o que vai acontecer nesse país, a direita atacando as escolas, né, toda essa situação. Então, te pergunto porque hoje nós vamos entrevistar todos os dirigentes das correntes parlamentares e você está aqui para nos dar esse alô para a nossa militância do PSOL. Berna, parabéns pela iniciativa, é fundamental dar voz para as nossas lideranças, dirigentes, para os parlamentares e para a militância do partido, porque a gente está passando por um momento muito preocupante do Brasil. Assim, esses ataques às escolas, eu acho que a gente tem que se debruçar com muita preocupação, porque ela é fruto do que foi feito nos últimos 4 anos, né? O estímulo à violência, ao armamento, a extrema-direita se organizando, inclusive através das redes sociais. A gente vai ter um debate para encarar sobre a possível regulamentação das redes, que traz também alguns riscos para que não seja uma régua grande demais, que envolva inclusive movimentos sociais, né? Tem que ser direcionada para aqueles que organizam ataques como esse. E a gente vai ter um desafio grande agora também, que vai ser a discussão do novo arcabouço fiscal, que muito me preocupa, imagino que a você também, a todos nós, porque pode significar, na prática, um novo tipo de teto, né? Um não investimento nas áreas sociais, inclusive nos momentos em que a sociedade mais precisa, que são os momentos de crise econômica. E isso pode trazer uma situação de muita fragilidade para a população brasileira, mas também de crise para o próprio governo Lula, que nenhum de nós quer, porque isso pode significar mais condições de reorganização da extrema-direita no Brasil. Então, a gente tem que fazer esse debate, o pessoal tem que ser protagonista, debater o que significa essa lógica do superávit primário, e acho que o diretório também vai cumprir com esse papel, né? Ai, Sâmia, obrigada e força aí no Congresso Nacional. Valeu. Pessoal nas Redes agora entrevista o presidente do partido, Juliana Medeiros, que estão terminando agora o Diretório Nacional do PSOL. Então eu pergunto aqui ao Juliano. Juliana, quais as perspectivas do nosso partido, que cresceu enormemente, que está com um desafio muito grande pela frente, uma conjuntura complexa, a direita segue atuando, disputando espaço na política nacional e o PSOL se consolidando como um partido com uma alternativa de esquerda, e o diretório acabou de terminar, nós entrevistamos as várias posições políticas, agora queríamos saber a tua opinião. Berna, eu acho que o diretório foi uma boa reunião, um bom momento para a gente refletir, primeiro sobre esses primeiros 100 dias de governo Lula, que trazem aí um contexto novo, mas ainda muito desafiador, né? Imaginar que a saída do Bolsonaro do governo tenha resolvido os nossos problemas é uma ilusão, né? Tem muita luta para ser feita, eu acho que nós estamos vivendo isso agora nas primeiras medidas que vão ser mais polêmicas do governo, o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, que vão revelar de forma mais evidente contradições que existem dentro do governo. E o papel do PSOL, como tem sido desde a sua fundação, é defender bandeiras à esquerda, é defender uma plataforma de mudanças estruturais, né? Não se acomodar nos limites do que é possível, do que a correlação de forças do parlamento. Nós somos um partido que tem uma atuação parlamentar impecável, você sabe disso. Mas também somos um partido com presença no movimento social, com presença nos sindicatos, no movimento estudantil. Então, nesses lugares, a gente precisa expressar a defesa de uma plataforma mais avançada. Eu brinco sempre, se é verdade que o governo Lula é um governo que sofre as tensões, as disputas que estão disseminadas na sociedade, se é verdade que o Lira vai querer impor dentro desse arcabouço fiscal mais retrocessos do que ele já propõe, se é verdade que o Pacheco no Senado talvez proponha mudanças na reforma tributária que tirem o potencial de alterar o sistema tributário brasileiro, bom, nós, por nossa parte, temos que fazer a pressão pela esquerda, com os sindicatos, movimentos sociais, para reivindicar que o programa que foi escolhido nas urnas, que é um programa de mudanças, seja implementado. Então, acho que
apesar de pontos de vista diferentes que existem no diretório, que é normal, eu acho que esse ponto de contato a gente conseguiu estabelecer com certo consenso. O pessoal não vai ficar calado diante de quaisquer medidas que representem retrocesso e vai apoiar aquelas medidas que são medidas que representem avanços, conquistas, como nós fizemos na PEC da transição, como nós fizemos no Minha Casa, vamos fazer no Minha Casa Minha Vida, na votação da MP, como nós vamos fazer na votação do Bolsa Família. São temas que vão ser objeto de análise legislativa e nós vamos apoiar esses temas, né? Agora, não nos peçam para apoiar de olhos fechados tudo que vier do governo. Nós vamos debater, vamos tirar a posição e vamos também, desde a sociedade, pressionar por mudanças e por avanços. Obrigado, Juliano. Com certeza o pessoal segue nessa batalha, é um partido com uma influência cada vez mais de setores importantes, a juventude, né, o movimento social, uma vanguarda de esquerda, que não está só no PSOL, que nos olha com muita esperança e expectativa, né, essas diferenças que nós temos, na verdade, a realidade tem aproximado um elemento de análise muito importante e a nossa diferença segue o debate na rua, nas mobilizações, porque esse é um partido vivo. Né? Parabéns aí pelo nosso partido. Obrigado, Beno. Valeu. Nós do Fortalecer o PSOL tivemos um debate importante, né, junto com os companheiros, porque a realidade tem nos empurrado para ter elementos de análise muito próximos hoje dentro do PSOL. Mas na questão concreta das medidas e que tarefas que o pessoal tem pela frente, temos tido algumas diferenças. Então, isso é a riqueza do pessoal, né? O debate político, né? O debate que nós vamos realizar agora no Congresso. Entre eles, né, nós que fomos parte, o pessoal como parte fundamental da derrota do governo Bolsonaro, da vitória de Lula, né, nós lutamos para que isso ocorresse. Né, o governo Lula tem feito atos importantíssimos como o combate ao garimpo, à pesca ilegal, aos madeireiros, em defesa dos Yanomamis e dos povos indígenas. Né, a política internacional, agora a recente viagem à China, o combate à política do padrão dólar nas trocas comerciais internacionais, pode ser uma virada, vamos participar de uma virada da história hoje do próprio capitalismo, né, enfraquecendo o imperialismo norte-americano que manda e desmanda no mercado internacional. Então, essas entre outras medidas, como o Bolsa Família, o retorno com outro caráter, é muito importante. Mas tudo isso, né, em particular, a parte que tem que atender a maioria da população, como diz o nosso querido presidente, né, colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento, está em risco. Está em risco porque o orçamento secreto, que foi debatido, inclusive no PSOL, né, esse orçamento secreto, ele exclui o pobre do orçamento, que nós precisamos colocar o pobre no orçamento. Nenhum país do mundo, né, tem o controle de gasto como tem no Brasil. O teto de gasto foi fruto de um golpe no país. Né? Eles precisaram realizar um golpe para encolher e tirar o pobre do orçamento, né, que já não era grande, né? Porque metade do orçamento vai pagar rentista, pagar o setor financeiro, os que têm títulos da dívida pública no Brasil. Então, nós queremos colocar, sim, o pobre no orçamento. Não só, né, Bolsa Família, nós queremos ter direitos, né, que são garantidos à maioria da população. Nós estamos em risco. Né? O povo deu mais um voto de confiança para que setores da esquerda estejam no governo para fazer mudanças. E essas mudanças precisam ser concretizadas em medidas para o povo. Né? E, infelizmente, essa proposta ela restringe, ela acaba com qualquer possibilidade de recomposição do Estado que foi destruído, né? Mudar a política de preço da Petrobras e etc. também é importante, mas o orçamento em particular, ele é estruturante do governo Lula. Nós, quando discutimos ano que vem salário mínimo, eles já estão dizendo que vai ser um aumento de R$18. Né? E rico continua sem pagar imposto. Helicóptero, jatinho, lancha não paga imposto. Né? Enquanto um mendigo, quando compra qualquer coisa para comer, está pagando pesados impostos. Né? E o ministro Haddad, infelizmente, me apresenta uma proposta
que mantém praticamente, né, essa proposta que foi imposta pelo golpe até aqui. Uma flexibilização, mas uma flexibilização que depende do crescimento, se não é 0,6% de ampliação. Então, o pessoal e o Fortalecer defendeu isso nesse diretório, não apoiar esta proposta, votar contra. Alguns parlamentares nossos já se posicionaram, como o Glauber Braga muito corretamente fez isso, né? E nós também defendemos nesse diretório. Infelizmente, por uma pequena diferença, ainda que a maioria esteja contra esse projeto, acha que não deve se posicionar agora sobre esse projeto. E esse é o debate, está todo mundo se posicionando, dirigentes do PT estão contra. Então nós achamos que foi uma posição muito ruim, né, que o pessoal se posicionou nesse diretório. Nós podíamos ter atuado, por exemplo, como agora o Revoga, né, a reforma do ensino médio. Foi uma iniciativa também do Glauber, né, fazer um abaixo-assinado que percorreu o Brasil, começou a se formar comitês pelo Revoga. Hoje o Brasil inteiro está mobilizado, né, tanto que o governo Lula, né, fez uma suspensão do calendário, né, de decisão sobre a questão dessa proposta, da continuidade dessa proposta, né? Então, mostra que aquilo que Lula falou logo no início do seu governo, de que era necessário os movimentos sociais pressionarem para tensionar à esquerda o seu programa, nós queremos que ele cumpra o programa. E esse arcabouço fiscal não estava no programa. No programa estava acabar com o teto de gastos, né? Nós não queremos mais amarra no orçamento, ainda mais há uma possibilidade de recessão nos Estados Unidos, a economia internacional nós não sabemos para onde vai, né? Todos apontam de que pode haver um aprofundamento da crise e nós temos que ter medidas que nos ajudem a sair dessa crise. Porque para nós colocar o pobre no orçamento significa demarcar terras indígenas, para isso tem que ter IBAMA e INCRAFORTE, né? Nós queremos fazer que o que rico pague imposto, que não paga. Isso sim é proposta. Queremos fazer a reforma agrária junto com o MST, né, para que a gente possa produzir comida para o povo brasileiro e não para exportar, né? Por isso o preço tão caro da alimentação. E aí vamos para a Batalha das Ideias. E a Batalha das Ideias vai se dar no Congresso do PSOL. Aqui tem um convidado especial, meu querido amigo gaúcho, né, do Alicerce. Eu estou perguntando aqui para ele o que o Alicerce pensa diante dessa realidade, né, que nós estamos vivendo tão complexa, né, de uma frente amplíssima que tem suas contradições, como agora o arcabouço fiscal, a questão do ensino médio, né, e também, por outro lado, uma vitória importante que foi a eleição do governo Lula contra o bolsonarismo. Mas que eles seguem aí, né, atacando as escolas, o golpe do início de janeiro, do início do ano. Então, eles estão vivos, né? Nós precisamos derrotá-los agora, não só nas urnas, mas nas ruas. Então, qual a posição do Alicerce diante dessa complexidade? Tá bem, Berna, uma satisfação estar falando contigo, né, companheira de tantas batalhas aí. Eu acho que a gente teve também juntos na batalha que foi a derrota do Bolsonaro no impulsionamento da campanha fora Bolsonaro. Acho que o PSOL foi um setor muito ativo, né, envolvendo a militância social, ativistas de sindicatos, de juventude, de movimentos populares para fazer essa derrota. Acho que temos esse mérito, né, nesse último período, mas a gente tem que lembrar que a gente elegeu o Lula, mas ao mesmo tempo o Congresso Nacional foi eleito um dos congressos mais conservadores das últimas décadas no país, né? Então acho que isso é um pouco a chave que a gente tem que compreender para entender que ainda que o Lula tenha vários acertos nesse início de governo, tem tomado medidas importantes, defesa do Yanomami, a atuação rápida nas enchentes, né? Eu acho que isso tudo é muita diferença em relação ao Bolsonaro. Agora, esse Congresso não vai trabalhar a nosso favor, independente do Lula ser presidente ou não, o Congresso não vai trabalhar a nosso favor se não tiver pressão popular, se não tiver mobilização de rua. Então, nesse sentido que a gente entende que o PSOL tem que cumprir um papel nesse próximo período de colocar a sua energia para mobilizar contra as medidas que vierem e mobilizar e organizar os setores que estão e muito educados em acreditar na institucionalidade.
como se eleger os seus representantes bastasse para resolver os problemas do país. A gente sabe que os problemas estruturais do país só vão mudar quando de fato o povo for protagonista das suas batalhas e empunhar suas bandeiras aí sem depender de negociação, de conchavo com o setor A ou o setor B. Então ninguém tem como representar os interesses da nossa classe que não seja a nossa classe em movimento e derrubando tudo que tiver pela frente num sentido de mudanças estruturais. Eu acho que a gente tem que reivindicar os acertos desse governo, mas sabendo que é um governo que, tendo um Alckmin de vice, que parece que a gente esquece, vai colocar muitas contradições e a crise mundial econômica tende a bater aqui no Brasil também. Isso vão ser complicações aí para a gente enfrentar no próximo período. Então, assim, a gente tem o otimismo da ação, né? Então a gente está com o pé na rua, está mobilizando, está conversando olho no olho com as pessoas e entende que esse é o que pode ser modificado e o que pode ser alavancado para de fato fazer o enfrentamento necessário. Meu querido, muito obrigada. Com certeza a nossa luta continua lá, a parceria nas ruas de Porto Alegre para derrubar esse bolsonarismo, né, nas ruas também. Então, essa derrota pode estar logo, porque a gente vai se mobilizar, tem greve no dia 20, né, a categoria se mobilizando contra a revogação do ensino médio, um acerto grande no nosso querido Glauber, né? Então vamos lá, com certeza a Alicerce está nessa batalha. Valeu. Agora aqui, pessoal, na rede, entrevista Vivi Reis, nossa eterna deputada, lá do Pará também, outra papaçaí aqui, e que vai falar sobre quais as perspectivas, como é que nós estamos vendo essa situação, um governo que teve uma vitória fantástica, onde nós, pessoal, tivemos um papel fundamental, mas também que é de frente amplíssima e carrega suas contradições, e agora a ultradireita novamente aparecendo, atacando as escolas. Então, estamos vivendo uma conjuntura bastante complexa, né, onde nós temos que estar alinhados ao governo Lula na defesa contra a ultradireita, mas, ao mesmo tempo, não deixando a peteca cair, porque nós não vamos ter uma terceira chance, né, Vivi? Verdade, é muito importante, né, destacar que hoje acontece aquilo que a gente já analisava antes da eleição, que o Bolsonaro foi derrotado na eleição, mas que o bolsonarismo segue. E essa violência que acontece hoje nas escolas é gravíssimo, né? Reproduz um ódio, né? Reproduz que nós precisamos mudar essa forma de intervenção, né? Que nós precisamos apostar em métodos educativos e que esse método educativo tem a ver com a disputa de consciência. Então, a gente precisa estar cada vez mais conectado com as bases. A gente tem que estar presente como o nosso partido, né, ele tem essa cara, né, do povo, da mulher negra, dos povos da Amazônia, do povo trabalhador, da juventude, das LGBTs. Então, a gente tem que estar cada vez mais fortalecido com um conjunto desses protagonistas para que possamos intervir diretamente nessa realidade. E essa intervenção ela tem que ser conectada com uma política de cara própria. Então, o pessoal é desafio do pessoal ser independente, né, entender que o pessoal que consegue cumprir esse papel. Porque se não for o pessoal hoje, qual é o partido que tem essa influência, esse poder, com uma atuação parlamentar brilhante, com o aumento da nossa bancada e também com a atuação no dia a dia das lutas, dentro dos sindicatos, no movimento estudantil, né? Inclusive agora vamos disputar o DCE da UEPA com uma chapa que vem em unidade do PSOL, isso é um passo importante, a gente se apresentar para fora como um partido que quer fazer essa disputa, que quer chegar na casa de cada um e de cada uma com essa política que tem a cara da diversidade e que também é uma política que não vai baixar a cabeça para nenhum governo. Então, é um desafio muito grande que nós possamos seguir independentes, que nós possamos seguir fazendo as críticas. Inclusive, o tema do arcabouço fiscal é fundamental nesse momento, porque a pressão que o pessoal faz sobre o governo ela é necessária, como eu falei anteriormente. Se não for o pessoal, ninguém mais fará. Né? Tem setores que se isolam, né? E nós estamos aí para a disputa real. Nós estamos aí para nos posicionar
firmemente em defesa do povo trabalhador, em defesa do futuro da juventude, em defesa de uma política contra as mudanças climáticas e de garantia, de fato, de direito para o povo. Então, é esse pessoal que a gente quer também que tu siga construindo. Esse ano tem congresso, então é muito importante que nós possamos afinar uma política no congresso, eleger uma direção que possa estar à altura desse desafio. Com certeza, como diz lá no Pará, mana, é isso aí, mana. É isso, mana. Obrigada aí. E agora vamos para a última parte da série sobre o Livres, um projeto de relações entre produtores e consumidores e a economia solidária. Tem aqui dois coordenadores importantes, um é Arley Medeiros, né, que é fundador da Rede Livres, e outro é Guilherme, que além de professor é pesquisador e também está nessa rede, e são um clube de sonhadores, né, mas com o pé muito forte na realidade, ou seja, o sonho não fica para depois, ele começa agora, né, a construção do ecossocialismo. Hoje nós vamos falar sobre justamente isso. É possível, né, isso que vocês estão fazendo na prática, é possível a gente construir esse novo mundo? O desafio da humanidade é garantir a sobrevivência com dignidade para todos e todas, né? O principal, o centro desse trabalho do Livres é tirar a alienação do trabalho. Hoje, o trabalho ele tem uma alienação, a pessoa se dispõe e sujeita aquilo porque ela tem que sobreviver. E uma parcela muito grande, no Brasil principalmente, está fora do mercado formal do trabalho. No caso do Brasil, 73%. 42% na economia informal, 22% precarizado na terceirização e 10% desempregado. E a economia solidária, a agroecologia, essas redes solidárias, elas conseguem gerar uma renda melhor do que essa renda que tem nesse trabalho precarizado, e de forma desalienada, de forma cooperativa, de forma solidária. E o mais importante, a gente começa a acumular e construir para o nosso próprio sistema, para a nossa própria rede, para a nossa autonomia. Nós não estamos gerando novos valores para o dono do capital, para o capitalista. Nós estamos gerando produção, valores novos e riqueza para nós mesmos. Então, os projetos vão crescendo, né? Nós acabamos de montar uma loja em parceria, inclusive com a MST, com o Armazém do Campo, Barão Geraldo, que é um sucesso e que gera trabalho para muitas pessoas, trabalho não alienado, faz com que circule os produtos de muitos agricultores. Então, esse é o futuro. Nós precisamos exigir do Estado recursos, direitos e verbas públicas, projetos públicos. Precisamos garantir contra todo tipo de discriminação, mas nós temos que construir também as nossas próprias cadeias, como já existe em muitos países. Por exemplo, no Canadá, 50% da economia é não capitalista tradicional, do patrão, são sistemas solidários. Em outros países, como Irlanda também, então como Suécia, nós podemos fazer isso aqui no Brasil. Então, esse é o futuro. Nós estamos emancipando as pessoas, nós estamos conspirando contra o sistema capitalista e nós estamos construindo uma rede solidária de homens e mulheres que sabem que não pode ter discriminação, não pode ter exploração, você pode ser feliz no seu trabalho, precisamos ter uma cultura alternativa, precisamos comer bem, não só comer, precisamos construir toda uma cadeia que nos dê sentido na vida, porque ao cabo e a fio o que nós queremos? Ser feliz, não só reproduzir a prole e garantir uma existência por um tempo para servir ao capital. Nós queremos a nossa emancipação. E, nesse sentido, o Livre trabalha cotidianamente para construir isso com homens, mulheres e jovens. E, inclusive, o Livre foi reconhecido entre os 400 projetos escolhidos pelo Papa Francisco, Berna, como um projeto emancipatório de uma nova economia. E o Vitor Hugo, junto com a Nilza, que hoje é a nossa presidente da Central, foi lá nos representar. E eu tenho orgulho da Intersindical criar a Secretaria de Economia Solidária e Agroecologia, que nós estamos à frente. Então, nós já estamos construindo o futuro. Que legal, Arley. É isso mesmo, nós estamos construindo o futuro, né? E vocês já estão com não só as mentes e os corações, mas estão com os dois pés lá, né?
Então, eu passo aí para o Guilherme para ele contar também essa experiência lá, porque eu fico muito feliz, né, porque a gente olha, né, esse projeto e ele não para, né, ele vai se desenvolvendo cada vez mais. É muito importante que a gente veja experiências como essa se consolidando nacionalmente, né? Então, vamos lá, Guilherme. Berna, o nosso desafio é maior do que todos os outros na história, né? Em nenhum momento histórico a gente teve algo desse tamanho. A gente precisa recolocar a humanidade dentro da possibilidade da biosfera nos dar condições de ser feliz novamente, né? O que eu estou falando em última? A gente já excedeu as nossas possibilidades, destruindo os limites da biosfera. Então, a gente precisa recolocar a humanidade num patamar seguro em relação à biodiversidade, em relação ao solo, em relação à água, em relação ao ar, fazendo isso, distribuindo felicidade e bem-estar para as pessoas. Então, veja bem, quem antes era chamado de heterodoxo, porque falava que o bolo tinha que ser repartido enquanto cresce, agora também está meio ortodoxo também. A gente tem que fazer o bolo diminuir, trazendo felicidade para todo mundo. Olha que doideira. Isso quer dizer, claro, dando espaço para os países ditos subdesenvolvidos, né, periféricos, aumentarem a sua produção de alimentos, de comida, de saúde, educação, tudo que é bom, ao mesmo tempo que os ricos diminuam a sua pegada ecológica. Olha que loucura. E o Livres tem muito a ver com isso. E ele olha para o futuro se inspirando no passado para poder aplicar esse desafio. Por que no passado? No começo lá da Revolução Industrial, bifurcou o movimento dos trabalhadores que antes trabalhava junto. O sindicalismo com o cooperativismo revolucionário, né? As primeiras caixas de previdência dos trabalhadores eram uma economia solidária feita junto do sindicalismo. Depois bifurcou, né? O sindicalismo ficou pensando muito em salário e pouco em mudar de fato a vida das pessoas. Então, o Livres meio que une isso tudo e faz de várias formas. Com os entregadores, né? O delivery dos entregadores, que de forma muito eficiente conseguem planejar seu trabalho para que se desgastem de forma mínima possível, entregando centenas de cestas em poucas horas na cidade, sendo remunerados bem por isso. Então, veja bem, o Livres tenta construir o futuro olhando para o passado e rediscutindo o papel do Estado também. Não podemos esquecer, por exemplo, as melhores coisas que o Estado fez foi se inspirando na sociedade civil organizada. Então, não é um projeto de socialismo estatização total. O Estado vai ajudar. Mas vamos lembrar da Caixa Econômica Federal? Ela se inspirou nas Irmandades Negras, na poupança dos ex-escravos que não tinham acesso a crédito via mercado. Por isso a Cressol também. Então, o Livres é esse grande Frankenstein solidário, eu diria, né? Juntar tantas experiências solidárias para criar o nosso futuro, que é de autogestão, de socialismo e de agroecologia, sim. Com certeza, gente. Não é possível que a gente tem que ressignificar a felicidade e a vida, né? Porque as pessoas estão... A juventude, por exemplo, tem sem perspectiva. As pessoas tomando remédio para ficar feliz, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para transar. Não é possível, entende? É um mundo que depende do químico, não mais de uma alimentação saudável, não mais tendo tempo para viver com a sua família. As pessoas sonham com uma criança e a criança vem, ela tem que deixar sozinha, não tem creche, a mulher não pode trabalhar, ou quando pode tem condições precárias. Então, ou seja, quanto mais o capitalismo, em tese, cresce, né, mais ele diminui, ele aumenta a sua crise. Né? Nós vivemos com um gatilho na nossa cabeça, 2 gatilhos na cabeça. Um é a possibilidade de uma guerra nuclear que pode destruir o planeta, e outro é o gatilho ambiental. Então, o trabalho de vocês é fenomenal, entende? É muito importante que a gente olhe, pense, né? O que nós vamos fazer do futuro da nossa gente, né? O Brasil é um país espetacular, tem uma mistura de gente de tudo quanto é lugar. Então, nós temos possibilidade de construir coisas como Livres. Boa tarde, companheirada. Eu sou a Júlia, aqui do acampamento Marielle Vive. Estou aqui na nossa horta Mandala. Eu estou aqui para avisar que nós levamos os nossos produtos agroecológicos e esses produtos para vocês consumirem, produtos saudáveis, sem atravessamento,
e sem veneno algum. Convido vocês, vem companheirada, vem se sentir saudável. Esse é o Pessoal nas Redes. Curta, compartilhe e mais. Você que quer ver episódios anteriores, vai lá no YouTube e procure a gente. Nós precisamos de você. Se engaje nessa proposta. Vamos divulgar o PSOL, vamos divulgar o que o PSOL está fazendo na base para o povo brasileiro.